Olá, estou aqui mais uma vez, né? Primeiro para agradecer a Deus por estar vivo e a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, seu dislike. Peço que continue fazendo o mesmo para que meu canal possa crescer. Eu vou aqui dar continuidade, né? Àquela minha série Leitura da Constituição, hoje no vídeo 68, né? Eu estava falando no vídeo de segunda-feira passada sobre as reuniões, né? As reuniões do Congresso Nacional. Além de outras situações previstas também em Constituição e no regimento interno, tanto da Câmara quanto do Senado, e um regimento interno comum, que há o regimento interno da Câmara, um regimento interno do Senado e o regimento interno da Câmara e do Senado. Então, isso é muito bem elaborado para que não haja dúvidas, né? Todas as leis, as situações sejam bem esclarecidas para não haver interrupção, muita recorrência ao Poder Judiciário para dirimir as dúvidas. Então, o Congresso Nacional, né, que é, como eu falei, é a reunião da Câmara e do Senado, elas se reúnem, né, conjuntamente, né, em sessão conjunta, ou seja, para quê? Para inaugurar o processo legislativo, ou seja, dia 1º de fevereiro ou 2 de fevereiro, ela se reúne para dar início ao processo legislativo da nova sessão legislativa ou da nova legislatura, como é o caso de 2023, onde inicia, né, dia 2 de fevereiro, a legislatura 2023-2026, né? Já em 2024 é a sessão legislativa, que vai de 1º de fevereiro a 31 de dezembro, e assim sucessivamente, né? Ela se reúne, na mesma sessão, ela elabora o regimento comum, né, e regular a criação de serviços das duas casas. A questão administrativa, né, porque o Congresso Nacional, ele tem umas funções, né, além de legislar, ele faz legislação, ele cumpre legislação e ele tem as funções administrativas e inclusive as funções de segurança, que a Câmara e o Senado têm um policiamento específico. A Polícia Militar do Distrito Federal, ela não ingressa, né, na Câmara Federal nem no Senado, porque tem uma polícia específica da Câmara, polícia específica do Senado, ok? E é isso que acontece. Então ela recebe isso, aí tem receber também, no dia 1º de fevereiro, o presidente da República manda uma espécie de menção, o que fará, o que fez no ano anterior e o que fará, assim, o presidente da República manda, né, receber o compromisso, como se fosse ele presta o compromisso, né, do que ele está fazendo e do que ele fará nos próximos meses, nos próximos anos. Então essa, e tem que ser em sessão solene, né, em sessão conjunta, não é solene, acaba sendo solene também, né? Ele também, quando o presidente da República, quando o Congresso faz uma lei, o presidente da República tem o direito de vetar, ou ele veta total a lei, ou veta parcialmente, um artigo, um inciso, um parágrafo. Aí, em sessão conjunta do Congresso, da Câmara e do Senado, reúne-se a Câmara e o Senado e decide, aí ele recebe o veto e decide sobre se revoga o veto ou se mantém o veto, tá certo? Isso é para dar um equilíbrio político. Cada casa, né, como dia 1º de fevereiro ou dia 2 de fevereiro, eles se reúnem isoladamente, cada uma para eleger o seu presidente do Senado, presidente da Câmara, primeira secretaria, segunda secretaria, enfim, aquelas coisas todas, né? Primeiro secretário, segunda secretária, as comissões, presidente das comissões e afim. Então ele delibera. Tudo isso é uma atribuição, né, da Câmara e do Senado, para que quando eles comecem no dia 2, né, de fevereiro, eles comecem já com tudo concluído. A gente espera, eu espero pelo menos, que esse ano a comissão de ética, né, tanto da Câmara quanto do Senado, esteja ativa, porque os últimos presidentes não deram, inventaram a questão da pandemia, a gente entende, mas não deram a importância às comissões de ética, tanto da Câmara quanto do Senado. E muitos deputados cometeram erros, crimes, que eles deviam ser cassados, deviam ser expulsos do Poder Legislativo, porque eles não têm competência, eles não têm capacidade, eles agrediram a democracia. Isso é preciso que a comissão de ética seja bem cobrada, né? Eu não faço isso, mas recomendo que farei. Eu vou anotar o nome, o e-mail dos senadores de Pernambuco e dos deputados que eu votei em Pernambuco, para cobrar dele, tomar e dizer, olha, você votou assim, mas você fez errado. Porque, senador, porque a gente tem que cobrar, manda um e-mail, quando você assistir algum plenário
alguma sessão do plenário, seja pela TV Senado, pela TV Câmara, assim, tem o nome do senador e o e-mail. Você manda o e-mail para ele, cobrar, porque, gente, a gente tem que cobrar dos nossos políticos. Eu não fazia, mas esse ano eu vou começar a cobrar e dizer, olha, você está votando errado, você devia ter votado assim, porque é o povo que manda. De uma maneira, não é para invadir, quando estão mandando você invadir a Câmara e o Senado, não, pelo amor de Deus. Mas a gente tem que cobrar, tem que mandar correspondência, tem que chamar o vereador e dizer, olha, as luzes do Natal hoje, 31 de janeiro, ainda não foram apagadas aqui, quem paga essa conta sou eu, né? Essa luz que a prefeitura está gastando é despesa do povo, quem paga a conta de luz é o povo, e assim a sociedade tem que reagir, tem que cobrar dos nossos administradores, eles são pagos para isso. O deputado, o senador foi eleito para nos servir, para fazer as nossas leis, para nos representar. Ele é o longo mandos. Quando você vota, você amplia o seu braço. Você dá um braço como se você estivesse dando um braço para o deputado. Quando ele vai votar lá, aquela sim ou não, ele está representando você, que você o elegeu. Então a gente tem que cobrar do nosso parlamentar, né? A mesa do Congresso Nacional. O que é a mesa do Congresso Nacional? É a reunião da Câmara e do Senado junto, para conhecer de veto, né, para receber o compromisso do presidente da República, é presidida pelo presidente do Senado. O presidente do Senado sempre será o presidente do Congresso Nacional, tá? E aí as reuniões são aquelas reuniões que eu falei no artigo 57, né? São as reuniões ordinárias. De primeiro, vou repetir aqui, né? De 1º de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Mas as reuniões extraordinárias, elas podem ser convocadas. Não é todas as pessoas que podem convocar uma sessão extraordinária do Congresso Nacional. As pessoas são nominadas. A Constituição estabelece, diz aqui, o parágrafo 6º do artigo 57, ele diz isso aqui. Ele diz o seguinte: a convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á pelo presidente do Senado, o próprio presidente do Senado pode, em caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para decretação do estado de sítio e para o compromisso e a posse do presidente e vice-presidente da República. Por quê, gente? Isso é muito importante. Vocês viram há pouco tempo, no dia 8 de janeiro, aquele dia infame, né, que aconteceu, tentativa de golpe, quando invadiram, né, o Congresso Nacional, quebraram o Congresso Nacional, quebraram o Palácio do Planalto e o Palácio da Justiça, que é o do Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula imediatamente decretou intervenção, né, na segurança pública do Distrito Federal. Imediatamente o presidente, que não era, ele estava viajando, mas estava o vice-presidente do Senado, convocou o Senado em sessão extraordinária, o Congresso em sessão extraordinária para votarem a intervenção, né? A intervenção que o Lula decretou. E esse decreto foi aprovado por unanimidade. Então, significa que o Congresso Nacional respaldou a atitude do presidente Lula, que não podia ser outra. Eu acho que devia ter feito a intervenção total no governo, não só na segurança pública, mas o presidente, através de sua assessoria, tem um jogo político, o MDB faz parte do partido do governo de Lula, né? E o governador do Distrito Federal é do MDB, então deve ter havido pressão e ele só decretou a intervenção na segurança pública. Qual é a vantagem e desvantagens da intervenção federal? A intervenção federal, ela significa que houve uma ruptura, o processo de união foi rompido, né? Então, o que acontece? Naquele período, na Constituição Federal, ela fica estática, ela não pode ser alterada. A Câmara e o Senado não podem dar seguimento à emenda constitucional, só quando acaba. Como a intervenção federal é só até dia 31 de janeiro, e acho que o presidente da República, pelo menos eu não li a manifestação, o interesse de prorrogar, a partir do dia 1º, 2 de fevereiro, quando os deputados, o novo Congresso tomará posse, a Constituição já poderá ser, infelizmente, alterada, tá? Mas, continuando aqui, né? O presidente da República, né? Pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ou a requerimento da maioria dos membros, né? De ambas as casas. Quer dizer, tem muita gente competente para convocar a sessão extraordinária.
E essa coisa é importante, porque as convocações extraordinárias, elas só vão tratar naquele momento daquela especificidade, ou seja, sobre a intervenção do Distrito Federal, não vai tratar de outro assunto, a não ser em alguns casos que tem alguma medida provisória, que pode ser que elas tenham que ser discutida a medida provisória, porque a medida provisória tem o perfil de trancar a pauta no Congresso Nacional, porque as medidas provisórias são leis que o presidente da República institui, manda para a Câmara e para o Senado aprovar. Aí elas ficam lá interrompendo, elas têm um prazo. Como esse prazo delas são de 60 dias mais 60 dias, aí eles criaram um regimento interno que, quando tem medida provisória, ela não aprovada, ela trava as outras, vamos dizer assim, as outras leis ordinárias. Então, no caso aqui, em alguns casos, se tiver alguma medida provisória, eles tratarão da medida provisória também, mas as convocações extraordinárias, elas são feitas somente para votar o assunto específico, intervenção federal, enfim, aquilo que foi convocado, para aquele propósito, aquele objeto que ela foi convocada. Do contrário, nada será discutido. Ok, gente? Mais uma vez, muito obrigado, e a gente falará ainda depois das comissões, né? Vamos tratar das comissões. Muito obrigado a você e até a próxima.